Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal aqui trazendo hoje para vocês novas informações e atualizações sobre a estadia, sobre a chegada e sobre os primeiros momentos e treinamento do Flamengo em terras do tio Sam. O Flamengo chegou ontem pela manhã, já treinou à tarde. Felipe Luiz já começa a esboçar o time que estreará contra o Esperance da Tunísia na segunda-feira às 22 horas com transmissão direta da Globo, e está quase começando aí o nosso Campeonato Mundial. E nós vamos dar sequência aí, porque o assunto que está reverberando ainda é a história do Gerson, que está tumultuando o nosso ambiente e tirando a concentração dos flamenguistas, mas a gente já está acostumado com essa situação. Então vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço. Muito boa tarde, gente boa! O Globo Esporte está chegando para falar muito de Copa do Mundo de Clubes da FIFA e direto do United States of Estados Unidos. Estamos aqui nos Estados Unidos para levar a Copa do Mundo até você com muita informação. Bom, eu estou aqui no hotel onde o Botafogo está hospedado, né? Botafogo se preparando para essa competição aqui em Santa Barbara, Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Mostrar um pouquinho do hotel para você. É bonito, hein? É um luxo só o hotel do Botafogo, uma beleza. O Botafogo se preparando com muita tranquilidade, muito bem instalado para disputar essa competição. Ainda há pouco, nós acompanhamos a saída do time para o treino, um treino fechado. O Botafogo está aí nos últimos preparativos para fazer a estreia na competição no domingo, né? E a gente acompanhou o Alex Telles, aí Cuiabano até deram moral, cumprimentaram, queridos demais, Renato Paiva também. Enfim, Botafogo aí nessa fase final de preparação. Detalhes para você, tem um papo legal com Marlon Freitas, capitão do Botafogo. Falou sobre sonhos, sobre a carreira dele, as dificuldades que passou até aqui e sobre a expectativa para a competição também. Ao longo do Globo Esporte também vou te mostrar imagens aqui da aprazível cidade de Santa Barbara, uma belíssima cidade. Bom, Botafogo estreia domingo então contra o Seattle Sounders. Você vai ver ao vivo na Globo, 10h30 começa a transmissão, 11 da noite. A bola rolando. Sofia Miranda está lá em Seattle, onde o Botafogo vai fazer a estreia contra os donos da casa. Quais são as últimas daí, Sofia Miranda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Olha só, eu não tô nesse seu luxo todo não, hein? Eu tô aqui na rua, atrás de mim o estádio de Seattle, mas tá maneiro demais porque a gente já tá esperando o time do Botafogo. Seattle, que fica bem no norte dos Estados Unidos, a menos de 200 quilômetros da fronteira com o Canadá. O time do Botafogo só chega aqui amanhã, como você disse, ainda vai ter treino por aí, treino fechado. Depois vai ter a apresentação de dois jogadores, dois atacantes, o Joaquim Correa, atacante argentino que estava na Inter de Milão, da Itália, e o Arthur Cabral, que estava no Benfica de Portugal. Dois jogadores aí para reforçar esse elenco do técnico Renato Paiva. Aliás, falando em técnico, sabe quem deu entrevista para o GE. Globo, para o Abre Aspas? O ex-técnico Arthur Jorge, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Se vocês quiserem ver a entrevista completa, é só apontar o celular para esse QR Code que está aqui embaixo na tela. E sabe o que o Arthur Jorge falou? Confessou que está com uma invejinha do Botafogo, que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, olha só. Eu estou a ver esse Mundial de uma forma com alguma inveja, confesso, porque esse Mundial era talvez, juntamente com os dois títulos anteriores, mas era uma prova que eu gostava muito de ter participado, uma prova que eu gostava de estar lá e fiz também a minha parte para lá estar. Mas não há o melhor dos dois mundos e nós temos de tomar decisões, mas vejo isto acima de tudo com grande orgulho, um orgulho grande de ver o Botafogo, de ver grande parte dos meus jogadores fazer parte de uma grande competição como esta é. Tá na história do Botafogo o professor Arthur Jorge, né? Trouxe o time até aqui. Vamos falar de Flamengo agora. Estreia segunda-feira, 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. Vou conversar com o Marcelo Correge, porque rola uma apreensão do torcedor do Flamengo, Correge. O Gerson está numa negociação com o time da Rússia, vai jogar a Copa do Mundo, não vai? Conta tudo para nós aí, Marcelo. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vai jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Gerson, porque nesse momento
Acabou o treino do Flamengo aqui na Universidade de Stockton, que vai ser a base do Flamengo nesses primeiros 2 jogos da Copa do Mundo de Clubes. Afinal de contas, essa cidade aqui, Galway, que fica perto de Atlantic City, onde o Flamengo está, fica bem perto da Filadélfia, 1 hora mais ou menos de carro, para esse deslocamento para os jogos contra o Esperance e contra o Chelsea. Hoje, segundo o treino do Flamengo em solo americano, temos boas notícias. Alexandre e Arrascaeta, que ontem ficaram apenas fazendo trabalho físico, foram para campo, eles estavam muito desgastados depois da data FIFA, o Arrascaeta jogando muito bem pelo Uruguai e o Alexandre, o titular da seleção brasileira, mas hoje foram para campo, treinaram normalmente. Outra boa notícia, Gonçalo Plata esteve em campo, há mais de um mês não joga por causa de um edema no joelho direito, mas treinou normalmente e pode estar em campo contra o Esperance. E agora a história do Gerson. Negociação com o Zenit em andamento, ele continua no Flamengo, o depósito de 24 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais, deve ser feito depois dessa competição. O Boto falou sobre a posição oficial do Flamengo. Até agora não recebeu documento nenhum. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. Ainda bem que ele está aqui, porque ajuda muito, né? Os apaixonados do Vascão estavam inspirados demais. Começando por ele, Felipe Coutinho, aniversariante do dia 12. Até São Paulino deu parabéns pra ele. E olha que o Coutinho não teve pena da defesa do São Paulo, não. Cara, tinha, sei lá, uns 25 jogadores do São Paulo em volta do Coutinho. Quase meteu de fora da área 2 vezes. Coutinho, pé direito, Rafael, pra fazer a defesa. O contrato do Coutinho acaba agora, no dia 30 de junho. O Vasco tá tentando a renovação. Se dependesse do Verratti... Se ele não renova, vou matar ele. Ele ama o Vasco. Eu acredito que ele quer ficar. Eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, o desejo da torcida, é o meu desejo. Mas não era só o Coutinho que estava bem, não. Paulo Henrique deu de calcanhar. Ryan arrancou, passou no meio de 2 e bateu. O garoto levou na jogada individual, bateu pro gol! Ryan coloca a bola no fundo da rede! Na comemoração, dedicou o gol à namorada. Depois, o próprio Ryan roubou a bola do Enzo Dias e chutou. O Rafael defendeu para o meio da área e o Nuno Moreira aproveitou. O Ryan não desistiu da jogada, bateu pro gol, o Rafael defendeu. O Nuno veio e mandou uma bomba pro fundo da rede. Faltava o gol do Verratti. Ele já marcou contra quase todo mundo. Isso que não fez a São Paulo, Palmeiras e Inter. Já pode riscar o São Paulo dessa lista aí. Paulo Henrique recebeu, se livrou da marcação e cruzou para o Verratti fazer 3-0. Oitavo dele no Brasileirão, é o vice-artilheiro do campeonato. No último minuto do jogo, o Rian Francisco diminuiu para o São Paulo. E para os supersticiosos de plantão, o jogo acabou 1-3. Hoje é dia 13. O Vasco é o 13º colocado com 13 pontos e quebrou um jejum de 13 anos sem vencer no estádio do São Paulo. Ou seja, a partir de hoje, o 13 é o número da sorte do Vasco. Exatamente, havia uma expectativa do Cruzeiro de assumir a liderança, né, mas não conseguiu a vitória, empatou lá contra o próprio Vitória, e com isso o Flamengo vai ficar todo esse período aí na liderança do campeonato, que é um ponto positivo em meio a tantas notícias conturbadas, né? Notícias que eu acho até que o clube não é o grande responsável por elas, né? São situações provocadas por jogadores ou pessoas próximas a jogadores com a concordância aparente do mesmo, no caso, né? Tá aí a classificação. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, então, portanto, segue líder com 24 pontos. O Cruzeiro, vice-líder, com 24. Como tem uma diferença de saldo de gols muito grande, né, Mauro? Nesse momento. Sim, as goleadas, né, que o Flamengo aplicou colocam o time nessa situação, né? De vantagem quando há empate em tudo, né? Então, de fato, acaba o Flamengo ficando aí com um saldo muito alto, né? Bem à frente do Cruzeiro, o saldo de gols dos demais também.
Agora, o caso do Bruno Henrique se complica, né? Porque agora tem um pedido de abertura de um novo inquérito envolvendo com corrida de cavalo. Isso. Né? Isso Quer também. dizer, então, parece que estamos diante de um caso triste de vício em jogo, que vamos sempre lembrar, por mais que haja muita gente que não entenda, isto é uma doença. Uma doença, igual à dependência química. É uma doença. Não é traço de caráter. Não, é doença. Agora, é uma lástima que esse rapaz, aos 34 anos, esteja ameaçado, né, de ser banido do futebol e de até, não acredito que vá ser preso, mas ter uma condenação, ter que pagar uma multa grande, enfim, por um vício de jogo. Para explicar, o Flamengo joga aqui na Filadélfia, mas está concentrado e treinando em Atlantic City, a 1 hora daqui, aproximadamente, de carro, né? Eu vou para lá hoje, para Atlantic City, mas para os jogos teremos que voltar aqui para Filadélfia. E aqui está muito quente. Ontem a temperatura bateu 32, 33 graus. Alguém dirá, mas no Rio faz 40 graus só, bonitão, que você não vai correr na hora de maior calor do dia. Isso aí é aqui na região mais central aqui da cidade, né? No Philadelphia City Hall. A criançada ontem estava aí deitando e rolando, aí, brincando aí nesses chafarizes pequenininhos que saem água o tempo todo. Isso aí é um vídeo, não sei porque colocaram só uma foto, mas enfim. Que dá bem a dimensão do calor, né? Da intensidade do calor. Muito abafado mesmo. E o jogo, por que eu estou falando do jogo com o Chelsea? Porque o jogo com o Chelsea será às 3 da tarde. E o pico do calor é entre 2 e 3, 4 da tarde. Então o jogo vai acontecer na hora mais quente do dia. O jogo de segunda contra a Esperança da Tunísia, esse vai ser às 10 da noite. Aí a temperatura está 9, 10 graus mais baixa. Aí é outro papo, né? E embora alguns jogadores do Chelsea estejam acostumados, venham de lugares quentes, tem jogador de várias partes do mundo naquela equipe, né? Eles não estão vivendo isso já há algum tempo. Eles vivem no clima de Londres. Londres, quando faz 27 graus, 26 graus, equivale a 40 graus para o cara que vive no Rio de Janeiro. Então, é provável que o clima, que a temperatura e a previsão aponta também na próxima sexta-feira algo próximo do que foi o dia de ontem, né, 30 e poucos graus. Isso pode atrapalhar um pouco o time inglês, que está em final de temporada, né? Já deveria estar de férias se não tivesse esse torneio nesse momento, como os demais times do futebol europeu. E esse calor pode ser um aliado do Flamengo, se o Flamengo souber utilizar. Então, é bom ficar atento a isso. Para o segundo jogo, claro. Primeiro não, como eu falei, o jogo vai ser às 10 da noite, aí o clima está bem mais ameno, até agradável. Exatamente. Tá aí, ó. Tá aí, Olha os jogos aí. Domingo às 19 horas tem Palmeiras e Porto. Às 23 horas tem Botafogo e Seattle Sounders, que significa que a gente vai dormir pouco por posse de bola de segunda. Vocês se preparem. Que horas é o jogo? 11 da noite. 11 da noite. Depois, na segunda-feira, tem Flamengo e Esperance, às 22 horas, na segunda-feira. E na terça-feira, 1 da tarde, aí sim, um bom horário, Fluminense encara o Borussia Dortmund. A gente vai colocar essa tela de novo, a hora que a gente voltar. Depois eu vou passar para o Danilo. Esse calorão é um fator que reequilibra, ou pelo menos entra na conversa quando se tem um jogo de futebol, com brasileiros acostumados mais com esse calor, apesar de ser um calor extremo, é verdade. Eu até puxei esse assunto justamente para antecipar, né? Embora o primeiro jogo do Flamengo não seja contra o Chelsea, tem um jogo do Esperance antes, né? De novo, agora sim, eu mandei a imagem errada, lambança minha aí, sim, o videozinho da molecada brincando aí por conta do calor, né? Para tentar refrescar um pouco o dia. Mas isso pode, de fato, impactar. É evidente que pode impactar. Por mais que você tenha jogadores de outras partes do mundo, onde faz muito calor, atuando nessas equipes europeias, os caras não estão adaptados a isso. É o mesmo caso do jogador equatoriano, né? O Equador jogou contra o Brasil em Guayaquil. Por quê? Muitos jogadores equatorianos não vivem na altitude. Então, o organismo dos caras não está mais adaptado à altitude. Então, qual a vantagem teria o time equatoriano jogando em Quito? Isso foi discutido entre eles. O jogo contra o Brasil, por exemplo, foi disputado em Guayaquil, não foi disputado na altitude. E esse calor aqui vai ser tema, sim. Acho que já no jogo do Fluminense com o Dortmund, vamos ver como é que estarão os jogadores do time alemão no decorrer do jogo, atuando a partir do meio-dia no horário local. Completa sobre o Flamengo, Mauro, para falar da questão do Gerson. Agora, como é que tá esse negócio?
O Gerson teve uma conversa com o Zé Boto, que é o diretor de futebol. Ele é jogador do Flamengo. O Zenit não pagou o Flamengo até agora. A janela internacional só abre no mês que vem. Até agora o Zenit não comunicou também ao Flamengo, nem é obrigado a fazê-lo, né, que vai pagar ou não. Todas as informações que surgiram nos últimos dias, segundo as quais vai pagar, tudo indica, vem de pessoas próximas ao atleta. Achei muito engraçado a imprensa toda destacando: nossa, Gerson aceitou a proposta. Gente, é óbvio que ele aceitou a proposta, óbvio, é evidente. Se ele não tivesse aceitado a proposta lá atrás, essa história não estaria nem acontecendo, correto? Então, no momento em que começou esse forrobodó, é porque ele aceitou a proposta lá no começo. Aí essa semana eles vazaram: não, o Gerson já aceitou, todo mundo. Cara, vamos pensar um pouquinho, galera. É óbvio que ele aceitou a proposta. Isso não é notícia, não é novidade, isso é notícia da semana passada. No momento que começou esse forrobodó, foi porque ele aceitou a proposta. Né? E aí tentaram negociar um preço, e aí o Flamengo disse: não, nós reduzimos de 200 para 25 milhões de euros a multa com um acordo. Só sai pela multa, pagamento à vista integral, ponto. E agora a coisa está com os russos. Como ele é jogador do Flamengo, ele segue à disposição do treinador. E é o Felipe Luiz que vai decidir se joga ou não, se continuará capitão ou não. A decisão é do técnico. Evidentemente, ele vai observar como é que o jogador está, se está tudo bem, se ele está mal da cabeça ou não, porque ele foi xingado por alguns torcedores do embarque lá no Aeroflá do Rio de Janeiro. Então, tudo isso o Felipe que vai ter que decidir. E sobre o Bruno Henrique, o Flamengo nem vai se pronunciar, porque entende que é um problema do jogador. E de fato é, né? É uma questão que envolve a vida particular dele. Não tem muito o que fazer o Flamengo. Ele segue à disposição do treinador da mesma maneira. Agora, se vai ter condições de jogar, como é que está a cabeça dele, é outra história que também cabe ao técnico, né, e ao dirigente conversar com o atleta e avaliar a sua condição psicológica até para entrar em campo no meio de toda essa confusão na qual ele se vê envolvido. Meus amigos, como já é de costume, né, e é peculiar ao Flamengo, estar sempre no olho do furacão, sempre com situações aí, diversas situações, às vezes incompreendidas por todos. O Flamengo, quando está com o ambiente tudo tranquilo, como vinha acontecendo, o Flamengo trabalhando nos bastidores, ali quietinho, ganhando suas partidas, participando dos campeonatos, se classificando para as fases seguintes, né, dos campeonatos que está disputando esse ano. É incrível, mas sempre aparece um burburinho, uma fofoca, uma situação inusitada, algo que tire a tranquilidade do time, tire a concentração do time, que nos faça aí parar de pensar no foco principal de tudo que está acontecendo nesse momento, que é a brilhante participação de times brasileiros no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. É o país que tem mais representantes nesse campeonato, o Brasil, com 4 participantes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, por incrível que pareça, 3 times do Rio. Então é um momento histórico e vem aí esse problema do Gerson tirar a nossa paz, nossa tranquilidade, nosso foco. E o que é importante para a gente é frisar que o Flamengo tem que estar focado na sua vida, no seu dia a dia, nas competições que está disputando, no Campeonato Mundial, no elenco, na recuperação de jogadores aí que estão retornando de lesão, na melhor forma que o Felipe Luiz terá para enfrentar adversários difíceis, né, como o Chelsea. E se classificarmos, com certeza vamos nos classificar nas oitavas, pegaremos também times difíceis, times de primeira prateleira do mundo, times com uma boa estrutura, times com jogadores aí conceituados e conhecidos no mercado da bola. Portanto, o Flamengo tem que estar focado, o Felipe Luiz tem que estar focado com esses problemas, e aí ficam sendo ventiladas notícias de Gerson, que sai, que não sai, notícias de Gerson que aceitou a proposta do Zenit, notícias do pai do Gerson, que o Flamengo está expondo o jogador, e quem se expôs, na verdade, foi o próprio jogador. Notícias de Bruno Henrique, que a Justiça, que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva vai, sim, denunciar o jogador por participação em atividades de jogo. Enfim, sempre tem que ter um assunto para tirar a estabilidade do grupo, e os dirigentes não conseguem blindar a equipe para que esse momento seja único e exclusivamente feito com o objetivo de vencer as partidas dentro do Mundial. É uma pena, porque a gente vê que essas notícias saem, geralmente partem de jornalistas que são anti-Flamengo, que são da mídia, que são do contra, que estão aí para ver o circo pegar fogo, que não querem que o Flamengo vença, que não querem a estabilidade do Flamengo, não querem o sucesso do Flamengo. Eu não estou vitimizando, estou informando e mostrando como surgem as coisas e como elas são colocadas
nas mídias, entendeu? Sempre com o intuito de depreciar, de tirar o foco, de desestabilizar o grupo e deixar as coisas mais difíceis do que já são. Mas nós estamos aqui para dizer que sim, o Flamengo chega forte para esse campeonato, vai lutar sim pelo título, pode até não ganhar, e é aceitável que não ganhe, porque estão participando aí times campeões dos seus países, da Inglaterra, da Espanha, da França, enfim, campeões da Champions League, da Liga dos Campeões, né? da Euroleague, ou seja, times aí com investimento muito superior ao do Flamengo e dos times brasileiros. Mas que campo, a gente sabe que o futebol é um dos esportes que a gente não tem previsão do que pode acontecer dentro de campo. Sabe-se que a tendência é perder ou jogar, né, com inferioridade e acabar perdendo o jogo, mas no jogo tudo pode acontecer e uma partida ou outra vencendo, os times brasileiros conseguirão sim passar de fase e quem sabe até chegar numa semifinal ou final. Vamos torcer para isso. Domingo começa, jogos importantes. Flamengo joga na segunda às 22 horas e vamos aí ver o que vai acontecer e o que está acontecendo no dia a dia do Flamengo, para poder estar passando para vocês. Amanhã a gente volta com mais informações no novo vídeo de sábado. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!